Olá, gente, bom dia. Bom, sobre mim ficou a responsabilidade de partilhar com vocês hoje, véspera de Natal, uma mensagem tão importante que é Ezequiel, capítulo 2. Tem um chamado forte, uma mensagem impactante, mas antes eu gostaria de ler o capítulo com vocês. É um capítulo pequeno, curto, tem apenas 10 versículos, então eu gostaria de ler ele com vocês antes da gente discutir um pouquinho. E ele diz o seguinte: quando vi isso, caí e encostei o rosto no chão. Então ouvi uma voz que dizia: homem mortal, fique de pé, eu quero falar com você. Enquanto a voz falava, o Espírito de Deus entrou em mim e me fez ficar em pé, e eu ouvi a voz dizer: homem mortal, eu estou o mandando ao povo de Israel, que se revoltou e se virou contra mim. Eles ainda estão rebeldes, como nos antepassados. Como nos antepassados eles também eram. São teimosos e não respeitam. Estou mandando você para dizer a eles aquilo que eu, o Senhor Deus, quero dizer. Tanto se derem atenção a você, como se não derem, eles vão saber que um profeta esteve no meio deles. Mas você, homem mortal, não precisa ficar com medo deles, nem do que eles disserem. Eles o desafiarão e o desprezarão. Viver no meio deles será como viver no meio de escorpiões. Mesmo assim, não tenha medo daqueles rebeldes, nem de qualquer coisa que eles disserem. Diga-lhes tudo o que eu mandar, pois eles lhe deem atenção ou não, lembrarem sempre que eles são teimosos. Homem mortal, preste atenção no que eu estou dizendo. Não seja teimoso como eles. Abra a boca e coma o que eu vou dar a você. Aí eu vi uma mão que se estendia para mim, segurando um rolo. Ele o desenrolou e vi dos dois lados que havia coisas escritas. E o que estava escrito eram gritos de dor, lamentos e gemidos. Muito bem, Deus aqui dá uma missão. Deus dá uma missão a Ezequiel para ele ser profeta. E quando Deus dá uma missão, ele prepara, ele capacita. E Deus aqui, da tradução da minha Bíblia, chama de homem mortal, mas em algumas outras traduções chama de filho do homem. Em ambas as traduções, Deus quer dizer o seguinte sobre a nossa condição humana ao receber um chamado. Filho mortal ou filho do homem quer dizer sobre a nossa condição humana e sobre a nossa incapacidade de fazer alguma coisa dentro dessa condição humana. Deus poderia usar anjos ou qualquer outro meio de escolha dele para que essa mensagem fosse cumprida. Deus usa um homem mortal, um filho do homem, para mostrar que nós somos capazes de grandes coisas. Mas eu queria me aprofundar um pouquinho e talvez falar um pouco mais com você sobre o versículo 2, que diz o seguinte: enquanto a voz falava, o Espírito de Deus entrou em mim e me fez ficar em pé. E eu ouvi a voz dizer: o Espírito de Deus entrou em mim, disse Ezequiel. E só por isso Ezequiel conseguiu fazer tamanhas maravilhas. Somente porque ele estava sobre o Espírito Santo de Deus. É um término de um ano muito difícil, onde nós sofremos de todos os lados. Mas mulheres e homens cheios do Espírito de Deus ainda são capazes de grandes coisas, como Ezequiel fez. Mulheres e homens cheios de Espírito de Deus renunciam à sua própria vontade. Mulheres e homens cheios do Espírito de Deus não têm medo. Mulheres e homens
cheios do Espírito de Deus, aceitam a missão, aceitam o chamado. Mulheres e homens cheios do Espírito de Deus, aceitam a missão e negam a omissão. Mulheres e homens cheios do Espírito de Deus, entende que é um tempo onde nós, sobre condições humanas, mas pelo poder de Deus, ainda somos capazes de realizar grandes maravilhas. Esse capítulo, ele é lindo, ele dá várias lições, mas eu gostaria de destacar 3 com vocês. E ela também está baseada no versículo 2, um versículo que eu achei extremamente profundo. Um versículo que diz o seguinte, que nós precisamos aprender a ser submissos ao Espírito Santo de Deus, a ouvir atentamente, não discutir. É o Espírito Santo de Deus que fez Ezequiel ficar em pé, e é o Espírito Santo de Deus que move a gente a fazer maravilhas que humanamente nós não somos capazes. Segunda grande lição: ouvir o Espírito Santo de Deus. Ouvir. É necessário ouvir para se fazer maravilhas. E terceira e última lição: ir depois de ouvir. Ezequiel deixou ser guiado pelo Santo Espírito de Deus. Ezequiel ouviu o Santo Espírito de Deus. E após ouvir, Ezequiel cumpriu o que o Santo Espírito de Deus estava falando. Deixar ser guiado, ouvir e cumprir a missão são as nossas responsabilidades aqui na Terra também. Como é que você tá? Como é que você se encontra nesse momento? Eu gostaria de orar por você, por isso. Bondoso Deus e maravilhoso Pai, hoje dia 24 de dezembro, graças te damos por termos chego, Senhor, até aqui, com vida e com saúde. Graças te damos porque nós sentimos o Santo Espírito de Deus ainda a falar aos nossos corações. Bondoso Pai, que somente pelo Espírito Santo de Deus, homens e mulheres se levantem nessa manhã com garra, com força e com determinação de ir e de cumprir essa missão que é nos confiada até os dias de hoje. Fique conosco, nos dê um restante de semana feliz, por Jesus. Amém.